Sejam bem-vindos ao podcast Escola História número 1. Estudar fora do país, especialmente na Itália. Esse é o tema inaugural do nosso podcast Escola História. Eu sou o Felipe Barque, professor de História e pesquisador da área de Ensino de História e Mídias Educacionais. Na bancada fixa dessa série, temos diretamente de Bauru meu amigo Moisés Stahl, também professor e pesquisador. E hoje vamos perguntar tudo o que você precisa saber, o que você gostaria de saber sobre a experiência de um intercambista na Itália. Hoje, no nosso primeiro episódio, temos convidado um amigo de longa data, professor Leonardo Rossi Bianconi, graduado em História, mestre em Teoria Literária e doutorando em Literatura. Tem como foco de pesquisa La Resistenza Italiana durante a Segunda Guerra Mundial, a obra do escritor Beppe Fenolio, Os Partigiani e também a imigração italiana. É isso aí mesmo, Léo? É isso mesmo, Felipe. Tem mais uma coisa para dizer. Ainda tem 2 filhos, né, Léo? Sim, 2 filhos e ainda tentando escrever uma tese. Ô, Léo, em que cidade você está morando agora? Agora eu estou em Florianópolis, Felipe. Florianópolis, beleza Florianópolis. Então. É onde eu faço doutorado, sou aluno aqui da UFSC, bolsista da CAPES, e fazendo doutorado sempre em teoria literária, como você já comentou. Beleza, então. Antes da gente começar o primeiro bloco de perguntas, vamos lembrar que esse podcast é uma iniciativa do site escolahistoria.com e o que você encontra lá? Esse site é um agregador de conteúdos envolvendo esses 2 mundos, da escola e do ensino de história, e também da educação de modo mais geral e da pesquisa acadêmica. Daqui eu jogo a bola para o nosso querido amigo Moisés Stahl, aí de Bauru, fazer suas considerações iniciais e também a primeira pergunta para o nosso convidado. Olá a todos, olá Leonardo, Felipe, é um prazer aqui encontrar vocês. Nossa discussão vai girar em torno do intercâmbio na Europa, conhecendo os outros países, a universidade, na Itália, no caso. A gente quer saber, Leonardo, como você foi parar na Itália? Ok, Moisés, antes de tudo, agradeço essa oportunidade, é sempre um prazer revê-los, ouvi-los, mesmo que remotamente, mas é sempre muito bom. Moisés, como é que eu fui parar na Itália? Tem um detalhe muito importante a respeito do parar na Itália. O que abriu as portas da Itália para mim foi a língua. Então, na época da graduação, a gente tinha a possibilidade de fazer as disciplinas de língua estrangeira no departamento de letras modernas. E assim que eu entrei na graduação em História, eu procurei me informar e comecei a frequentar esses cursos de italiano, que eram os cursos realmente da graduação em italiano, só que eu fazia como aluno especial só as disciplinas de língua, e depois eu acabei pegando literatura e acabei também tomando gosto indo para essa área. Mas aí o que aconteceu? Durante esse percurso dentro da graduação, surgiu a possibilidade, a partir de uma bolsa, para 4 estudantes das letras irem para a Itália. E aí começou aquele meu caso, né, mais particular, mas é da história, é das letras, o Leonardo pode, o Leonardo não pode. No final das contas, eu pude fazer a prova e acabei passando e acabei chegando na Itália desse modo, né? Ou seja, foi através da Unesp de Assis, com um acordo com a Universidade Italiana na época. Se eu não me engano, foi o primeiro acordo do tipo. Se eu não me engano. Pode ter tido um ou outro antes, mas foi um dos primeiros. Isso eu me lembro bem. Qual universidade você frequentou lá na Itália? Eu frequentei a Università degli Studi di Perugia, que também leva o nome da cidade onde eu fiquei. Essa universidade ela foi fundada por volta de 1370, se eu não me engano. Então, eu lembro que quando eu cheguei lá em 2008, e eles estavam comemorando não vou conseguir fazer as contas rapidamente, mas era 700 anos da universidade na época. Que legal. Não, foi bem interessante nesse sentido a universidade. Università degli Studi di Perugia. E também na mesma bolsa eu pude frequentar uma aula de língua estrangeira numa universidade que eles têm lá na mesma cidade, que é específico, Moisés,
para estudante estrangeiro de língua italiana, ou seja, a universidade é específica para quem aprende e para quem vai ensinar a língua italiana. Aí eu pude fazer um curso de língua também. Muito bom, Leonardo. Em relação às dificuldades que você encontrou para ir, teve alguma dificuldade para sair daqui do Brasil e chegar na Itália? Conta esse percurso, esses detalhes, até você chegar na Itália. Olha, Moisés, na verdade, assim, os percalços que eu tive foi sempre... Não tive muitos percalços porque eu estava amparado pela universidade, isso facilitou muito, né? Então, assim, não tive nada, não tive nenhum caso, assim, particular. Mas um dos percalços foi o seguinte, a bolsa não era integral, então eu tinha que pagar a minha passagem aérea, e não custava pouco na época, assim como não custa pouco hoje. Então eu lembro de, naquela correria inicial ali, para tentar vender alguma coisa, tentar arrumar um dinheiro aqui, um dinheiro ali, para poder pagar a passagem para chegar lá na Itália. Foi a primeira vez que eu fiz meu passaporte, foi a primeira vez que eu voei, né? Ou seja, foi tudo somado. Primeira vez fora do país, primeira vez voando, primeira vez indo tirar um passaporte. Ainda me lembro que, na época, era obrigatório ainda fazer a foto do passaporte com gravata e paletó. E isso me marcou na época. Eu indo fazer passaporte, eu falei assim, não, vestido assim, o senhor não faz o seu passaporte. Aqui é gravata e paletó, senão, e cabelo penteado e barba feita. Na época ainda tinha esse detalhe do passaporte. E depois, chegando na Itália, foi até que bastante tranquilo a minha chegada lá. Claro que a gente sempre fica um pouco extasiado, um pouco assustado, né, a ideia de um país estrangeiro, mas, no geral, foi muito tranquilo, porque eu já cheguei com uma acomodação, então, nesse sentido, para mim, foi muito mais fácil, né? Eu não tive que... Eu lembro de acompanhar amigos brasileiros que estavam chegando lá na época que tinham que, por exemplo, procurar apartamento para alugar, e aí a coisa já começa a ficar mais interessante, né, em termos de dificuldades. E no meu caso, eu fiquei no alojamento estudantil da própria universidade. Então, isso facilitou muito, né, esse processo. Outro detalhe que eu lembrando agora, assim, né, foi a correria também para conseguir fazer o visto, porque o consulado é em São Paulo, e a gente estava em Assis estudando. Então, além do dinheiro da passagem, ainda tinha que, de vez em quando, ir para São Paulo, e às vezes fazia até bate-volta para São Paulo, só para chegar no consulado, fazer o que tinha que fazer e voltar para Assis. Sempre uma parte bastante burocrática, a entrega da carta de aceite da universidade, aí depois foto. Na época, para fazer esse visto, tinha que comprovar que eu tinha a renda mínima para minha estada durante os 6 meses lá. E eu lembro que eu falava para eles assim, mas como é que eu vou? Eu não tenho esse dinheiro, porque eu vou com uma bolsa, eu vou ficar alojado na universidade, eu não teria nem como apresentar. Aí a mocinha do consulado ainda falava assim para mim, não, mas tem que ter pelo menos um cartão de crédito, ou pode trazer o dinheiro aqui. Eu falei, dinheiro em espécie? Mostrar para vocês? Ela falou, isso também vale. Eu falei, não, mas não vai ser nem um caso e nem o outro. O máximo que eu posso fazer é conseguir uma carta do alojamento estudantil para dizer que eu vou ficar hospedado lá. Do mais, sem dinheiro. Esse foi um dos detalhes que eu me lembro agora, né? Ô, Léo, deixa eu aproveitar e voltar um pouquinho, né? Você conta essa trajetória. Eu lembro de uma coisa, né? Só para esclarecer para os nossos ouvintes também, claro, nós três, Moisés, Leonardo e eu, estudamos juntos na Unesp de Assis, os três no curso de História. E eu lembro vagamente, assim, de que você vendeu uma moto que você tinha para pagar a passagem, é isso mesmo? Eu vendi, eu tinha uma
Eu tinha uma belíssima CB 400, ano 81, e vendi na época para um colega da universidade mesmo. E o valor da moto foi praticamente o valor da passagem. Faltava ainda um pouco para completar a passagem. Minha moto não deu, ela não me garantiu toda a passagem para a Itália, foi uma parte. Isso é uma parte importante. Eu lembro desse detalhe, mas eu queria também voltar um pouquinho antes, Léo, da sua história antes da universidade pública, né? E com certeza você coloca a Unesp foi fundamental para esse tipo de parceria. Também tem o seu mérito pessoal de ter estudado italiano já desde o começo, né? Você está pronto para uma oportunidade que apareceu, né? Não era uma oportunidade óbvia. Geralmente essas vagas eram realmente reservadas para o pessoal da letras, né? Tanto que do curso de história, pelo menos das turmas que eu lembro, ninguém foi durante a graduação para fora do país, assim, né? Fazer intercâmbio pela universidade, né? Então, eu lembro disso. Então, assim, combina, né, o mérito pessoal seu, a oportunidade que a universidade pública, e no caso desse só ela oferece, né? Mas eu queria saber um pouquinho, antes da sua trajetória aí de chegar na universidade pública, né? Com quantos anos você chegou no curso de História? Se você veio de escola pública, se você fez cursinho pré-vestibular, conta um pouquinho dessa trajetória. Vamos lá, vou contar um pouco dessa trajetória. Eu nunca fui muito bom no período escolar, né? Eu não gostava da escola e a escola não gostava de mim, mas era recíproco, então a gente conseguiu lidar bem com essa questão. E no meu percurso escolar sempre foi a escola pública, sempre estudei em escola pública, do estado de São Paulo. E nunca estudei na escola municipal, então fui sempre da escola do estado de São Paulo. Um detalhe da minha formação do período escolar, ela foi o fato de que, na época, eu me formei no ensino médio em 2000, mais ou menos, 2000, isso, exatamente, foi em 2000. Um ano antes, o estado de São Paulo, ele pegou todo mundo que estava com idade ali, que ia completar 18 anos no ensino médio, e passou esse pessoal para o supletivo noturno. E eu fui nessa onda também. Então, eu fiz o primeiro ano do ensino médio normal, e depois o segundo e o terceiro ano do ensino médio eu fiz o supletivo, noturno. E aí, dentro daquela aula de supletivo, junto com adultos, eu meio perdido lá dentro também, e eu estava para completar, eu já tinha completado 18 anos, e aí não deu exatamente muito certo. Eu tentei o vestibular logo depois, né? Tentei o vestibular bem depois, assim que eu terminei o supletivo. Tentei o vestibular, tentei para artes ainda na época, sem sucesso, não consegui ir para a segunda fase da Unicamp. E aí eu fui tentando o vestibular. O que aconteceu? Quando eu saí do supletivo, eu percebi que eu ia ter uma série de problemas, principalmente relacionados à empregabilidade, né? Que na época, um pouco antes de entrar na universidade, eu trabalhava como vendedor de livros numa livraria. E eu conseguia fazer exatamente só o salário mínimo na época. E aí, dentro da livraria, eu acabei conhecendo pessoas que me ajudaram a melhorar minha escrita, porque acabava lendo nos momentos de folga, e tinham colegas que já faziam universidade, que estavam trabalhando na livraria. Dentro desse processo, o que aconteceu? Eu fiz o cursinho pré-vestibular e eu só consegui acessar a universidade pública em 2005. Então, foram praticamente 4 anos, desde da minha saída do ensino fundamental, do ensino médio, até o acesso à universidade pública. Eu entrei de 22 para 23 anos na graduação em História. Então, eu vinha de trabalho, né? Ou seja, eu não
por mais que eu tenha feito o curso pré-vestibular, mas eu fiz sempre acompanhado com o trabalho, e a minha carga horária de trabalho era de 44 horas semanais com carteira assinada. E isso, Felipe, eu me lembro porque isso me deu muita energia, me deu um gás muito grande, até para fazer o próprio curso de língua na universidade. Quando eu entrei na universidade, eu tinha a sensação que eu tinha muito tempo livre. Eu tinha exatamente essa sensação. Assim que eu acessei a universidade, eu falei, nossa, aqui vai dar para fazer bastante coisa. Então eu tinha bastante tempo, assim, para fazer eu fazia, só lembrando aí depois da minha trajetória dentro da graduação, fazia o curso de História de manhã, a partir do segundo ano eu já dava aula, no período da tarde, e fazia as disciplinas de língua à noite. E disciplina de língua, o que é legal da disciplina de língua da Unesp, era que a gente tinha, a carga horária era 8 horas de aulas semanais. Ou seja, não era pouco para um curso de língua, né? Ou seja, são 8 horas semanais de carga horária de língua. E o que eu lembro foi mais ou menos isso. Então você fez o curso Você fez o curso na Letras mesmo, né? Então. Fiz. Eu frequentava como aluno especial, eu tinha nota, tinha que fazer prova e tudo. Isso aparece no meu histórico da graduação em História. Todas essas disciplinas. Mas, assim, por conta, acho que da minha formação e depois conseguir acessar a universidade pública, eu tive a sensação de ter conseguido aproveitar muito a universidade pública. Eu tenho essa sensação, né? Acho que com certeza, né? Mesmo pessoas que não fizeram tanto aproveitamento quanto você, já sai com essa noção, né, de quão importante a universidade pública foi para a gente, pode ser ainda mais, né? Eu ainda saio com uma gratidão imensa, né, e sabendo que eu poderia ter aproveitado mais, né, se não fosse tão juvenil, digamos assim, mas eu sei também que eu entrei com 17 anos, então era aquela coisa, não tinha maturidade mesmo, né, então eu estava, durante muito tempo, eu levei como se fosse um colegial mais avançado, assim, então também sinto isso. Agora, eu queria saber também, Léo, você já entrou focado, assim, você é descendente de italianos, você já entrou sabendo que você queria fazer história, você queria pesquisar algo ligado à Itália, você já estudava italiano antes de entrar no curso? Como você desenvolveu esse caminho de interesse acadêmico pela Itália, né? Não só aquele interesse pessoal, mas interesse acadêmico. Essa pergunta é legal, essa pergunta é interessante. Na verdade, não, assim, sou descendente, mas como a maioria dos brasileiros do estado de São Paulo e quase do Brasil inteiro, né? Acho que a parte do sobrenome do Moisés Stahl aqui, mas o Felipe Eira Barque, esse Barque aí também não engana uma ascendência italiana Não, também é. Agora, não, aconteceu o seguinte, primeira vez que eu estudei língua na minha vida foi na universidade, eu nunca tinha feito um curso de língua, a parte, o curso de inglês do ensino fundamental e médio, né, que vocês conhecem bem. Então, não, nunca tinha estudado língua, realmente, né, de modo formal, sentar para estudar língua, foi a primeira vez na universidade. E, coincidentemente, não foi o italiano a primeira língua que eu fui atrás, né? Eu queria o francês. Por motivos óbvios, né? A nossa escola histórica é francesa. Então, todos os autores que me chamavam a atenção na época eram franceses. Mas eu não consegui a vaga. E ainda assim eu fiquei pensando, não, então eu vou assistir uma aula de italiano e eu vou ver o que acontece. Frequentei essa aula de italiano, gostei muito, tanto da dinâmica, gostei da professora, gostei dos colegas, e eu acabei continuando no curso de italiano, ou seja, acabei fazendo amigos ali também, o que facilitou bastante esse processo. Mas, inicialmente, eu não tinha muito claro, pelo menos não no primeiro ano da graduação, que eu iria trabalhar com imigração italiana.
Isso eu não tinha muito claro. As coisas foram acontecendo. A graduação acontecendo, as disciplinas, começando a ter algumas ideias históricas, e a partir disso encontrando alguns documentos em casa, né, que eu tive a oportunidade de ter em mãos o passaporte do meu bisavô, e esse documento ele também acabou chamando a atenção, né, ele se destacava entre outros documentos. E foi esse percurso que acabou me levando até a Itália. E aí depois, a partir do momento que eu estava na Itália, já falando a língua, e aí os caminhos foram aquele, né, Felipe? Acho que um pouco uma trajetória inevitável, né? Que nem eu sou professor de história, dei aula há muito tempo no ensino fundamental e no ensino médio, inclusive aqui em Florianópolis, mas atualmente eu estou atuando mais como professor de língua italiana e como professor de literatura italiana. Eu tenho atuado muito mais nessa área, pelo menos nos últimos 4 anos. E acabou sendo um processo natural, imagino eu, né, essa debandada para a área das letras, né. Bom, eu passo a bola um pouco. Você já estava com o pezinho lá na letras desde o primeiro ano da graduação, né? Já estava frequentando os corredores. Mas eu queria saber o interesse na literatura. Se você já tinha isso antes de entrar na faculdade, se você você já era um leitor de literatura, isso de qualquer nacionalidade, antes de entrar na faculdade, ou se você foi ter contato depois da faculdade, e mais especificamente depois seu interesse pela literatura italiana, a partir de quando ele se deu, qual foi aquela... Porque, assim, hoje eu também lido muito com a literatura e com a história, né? Mas é uma coisa que eu nunca imaginei. Eu nunca fui lá um grande leitor de obras literárias como outros colegas meus, mas os caminhos foram me levando a isso já depois de muita idade, né? Depois dos 30 anos, praticamente. Mas eu queria saber um pouco dessa trajetória sua aí, em relação à literatura e depois com a literatura italiana. O caminho para a literatura acabou sendo a história, na verdade, né? Não é necessariamente a literatura em si. Eu nunca me considerei, e não me considero nem ainda hoje um grande leitor de literatura, né? Eu não me sinto uma pessoa que consome literatura, como também alguns colegas. Eu sou muito mais leitor de teoria literária e de teoria histórica do que de literatura, apesar de trabalhar com literatura. Sou também leitor de literatura, mas não um grande leitor. O meu percurso acaba vindo pela história, porque enquanto eu estava na Itália, em 2008 mesmo, né, eu tive contato com um tema que eu achei muito interessante, que era justamente o tema da resistência italiana durante a Segunda Guerra Mundial. E eu tive o contato desse tema a partir da música italiana nos festivais, concertos que tem em praça pública na Itália. O mais famoso deles é o 1º de maio, que acontece em Roma. Pelo menos acontecia até antes da pandemia. Né? Agora a gente teve uma pausa nos festivais da Itália. Mas é um festival de música para o Dia do Trabalhador, e não só para o Dia do Trabalhador, mas é um festival de música famoso, ou seja, bandas novas se apresentam nesse palco. E eu lembro de me interessar por uma música em específico que contava a história de um partigiano, que é esse resistente italiano na Segunda Guerra, ou seja, o civil que pegou em arma para lutar contra o nazifascismo. E pegando a letra, o texto da música e indo a fundo, pesquisando um pouco mais, eu queria ter trabalhado esse tema na história. Pelo menos era o meu interesse pessoal. Ainda gostaria de desenvolver um projeto nesse sentido, que relacionasse os pracinhas com esses resistentes, porque eu acredito que existiram algumas trocas de informações, algumas ideias ali. Mas esse é um papo para um outro podcast, ou para um outro convite. Então, o que aconteceu? Quando eu voltei para o Brasil, eu não encontrei, pelo menos não ali em Assis na época, um professor que tivesse disposto a encarar esse tema para alguém que estava na graduação, para uma iniciação científica, por exemplo.
até por conta da própria bibliografia, ela seria toda em italiano. Inclusive, até alguns professores na época tinham me indicado, não, Leonardo, vai, estuda a história da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira, estuda a história dos pracinhas, tem muito campo ainda para ser pesquisado nessa área. Mas ainda não era tanto o meu interesse. Aí, depois, veio a formatura e eu voltei para Campinas. Mas eu mantive o contato com a minha professora de italiano que tinha vindo para Florianópolis. E numa conversa assim, bem informal com ela, eu comentei sobre essa minha vontade de estudar a resistência. E na época ela me convidou, ela falou assim, Léo, você não quer desenvolver sua pesquisa na literatura? Aí na época eu fiquei assim, né? Eu falei, nossa, na literatura, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me movimentar na pós-graduação em literatura? Meu medo era esse, né? Como eu vou me movimentar nesse meio? E aí ela pediu para eu escrever alguma coisa e eu relacionei com a literatura, porque realmente quem dá o tom da história da resistência na Itália é a literatura. Ela não é o documento, mas é a criação literária. Porque, por ter sido uma guerra de guerrilha, são as histórias que se contam depois que a gente trabalha. E nessas histórias inclui literatura, história oral e assim por diante. Então foi desse modo que eu acabei indo parar na literatura. Aí depois eu também acabei tomando gosto pela leitura, conhecendo outros autores, e assim por diante. Antes de começarmos o segundo bloco, vamos mais uma vez falar do site escolahistoria.com, que é um agregador de conteúdos envolvendo esses mundos da escola, do ensino de história, da educação e da pesquisa acadêmica também. Quer saber de um editor de vídeo grátis para suas videoaulas? Tem post lá sobre isso. Quer saber sobre microfones bons para gravar um podcast? Tem post lá também. Quer conhecer a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner? Tem post lá também. E ainda uma série de links e downloads de coisas muito interessantes para serem baixadas de graça e legalmente. Tem tudo isso lá. Daqui eu jogo de novo o Moisés fazer uma próxima pergunta para o Leonardo. Então, Leonardo, eu gostaria de saber, a gente conversou bastante, tal, mas eu queria saber a sua vivência lá na Itália, o seu dia a dia, como foi o seu dia a dia na Itália, as diferenças que você encontrou entre o cotidiano italiano e o cotidiano brasileiro, assim, o que te impactou naquele momento que você viveu na Itália? Nossa, bem legal a pergunta. É tanta coisa que impacta, porque, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção na Itália foi a beleza das cidades italianas. Né? Assim, bela. Alguns definem como favela da Idade Média, outros dão outros tipos de definição e assim por diante. Mas é belo. Né? Então, isso aí foi uma das coisas que mais me impressionou quando eu cheguei lá. E eu estudava num centro histórico, né? A minha universidade estava dentro de um centro histórico da Idade Média, que, por sinal, é um dos maiores da Itália, né? Perugia, ela tem um centro histórico grande, né? E ainda você percebe todo o tracejado das ruas e assim por diante. Na minha vivência lá, funcionava assim. Eu vou contar mais ou menos como é que eu fiz lá, porque foi interessante essa parte. E eu vou falar exatamente, mais ou menos, aquilo que eu fiz. Eu percebi que eu tinha muita coisa para viver na Itália, que eu não podia ficar só dentro da universidade. Eu lembro que eu cheguei lá matriculado em 6 disciplinas. Eu assisti a primeira disciplina e pensei comigo, isso não vai dar certo. Porque eu não entendi, primeira coisa que eu não entendi absolutamente nada do que a professora falou lá na frente. E aí eu me lembro até de um detalhe, foi o primeiro dia de aula, eu sentado lá, olhando para a professora falando, e eu pegava algumas palavras, ainda não tinha habilidade com o ouvido, né, do italiano, porque a gente não escuta italiano no cotidiano. Né? O inglês a gente acaba escutando no cotidiano, ainda dá para você pegar alguma coisa. E eu lembro que no final da aula eu cheguei para a professora e falei assim, professora, eu não sei, eu escutei uma parte aí que tinha que entregar alguma coisa, primeiro dia de aula, não sei se eu não entreguei, se tinha alguma coisa para fazer.
E a professora olhou para mim e falou assim, olha, o máximo que eu pedi foi a lista de presença. Eu falei, não, então tá bom, meu nome tá lá, eu assinei. Eu falei, então era só isso, então. Saindo dessa aula, eu pensei, não, 6 disciplinas desse jeito não vai dar certo. Isso não vai terminar bem. Eu conheço o final dessa história. Fui direto para a secretaria com o meu italiano da época para trancar 4 disciplinas. Ou seja, um intercambista que pede para trancar 4 disciplinas. A moça da secretaria olhava para mim e falava assim, isso não existe. Eu falei assim, eu não sei se não existe, mas eu não vou poder fazer as 6 que eu estou matriculado. Então, eu vou ter que cancelar alguma disciplina. Não vai ter jeito. Não, você vai ter problema na sua graduação lá. Você vai ter problema no Brasil. Eu falei, não. No Brasil, depois eu me resolvo lá. Eu até falo a mesma língua que eles. Fica bem fácil de resolver os problemas. E ali, eu com a secretária tentando entender por que eu queria cancelar a matrícula. E eu queria cancelar em 4 disciplinas. Eu falava assim, não, mas cancela 1, 2. Não, eu falei, não, eu não vou dar conta de fazer as 6 disciplinas. Tem muito vinho para tomar, tem muita cidade para conhecer, tem muito lugar para passear, tem muito livro para ler, e as 6 disciplinas realmente não vai dar. Eu fiz que eu consegui fazer apenas 2 disciplinas. E aí realmente deu certo, porque por mais que eu tenha deixado de lado 4 disciplinas, e eu fui lá, e eu não fui lá, um detalhe importante para contar, eu não fui lá para fazer disciplinas da área de letras, eu fiz disciplinas de história. Eu fiz introdução à arqueologia, ao estudo arqueológico, e eu fiz introdução ao estudo antropológico. Eu lembro vagamente de algumas aulas, mas eu estudei Santo Antônio em antropologia e estudei método de escavação arqueológica na disciplina de metodologia de estudo arqueológico. Foram disciplinas interessantíssimas. E aí essas disciplinas eu consegui acompanhar. Então, a minha trajetória... E aí, depois, o meu cotidiano lá acabava sendo entre não apenas estudo, eu lembro de viver aquela cidade. Né? Eu vivi Perugia. Em que sentido eu vivi Perugia? Eu cheguei a ter amigos mendigos em Perugia. Eu conhecia todos. E eu saía para andar por Perugia para viver Perugia, porque eu não queria ter apenas uma experiência acadêmica. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça, eu não queria ter uma experiência só acadêmica. Queria que fosse acadêmica, mas queria que fosse algo além de acadêmico. Tanto foi algo além de acadêmico que eu achei minha esposa na Itália nessa mesma época, né? Me casei, moro com ela no Brasil hoje, é com ela que eu tenho 2 filhos. Então, assim, foi uma vivência muito além de uma vivência acadêmica. E eu acho que isso, no final das contas, me ajudou muito também no meio acadêmico. Eu percebo uma certa facilidade para lidar com as questões do cotidiano italiano por conta dessa minha vivência lá. Ou seja, não ficar só dentro da universidade, mas também sair ali em volta e conhecer um pouco das coisas que aconteciam ali. Acho que era isso, Moisés, não lembro mais se tinha outro detalhe. Não, era essa comparação mesmo, nesse sentido de... Aí você traz essa perspectiva de que experimentou a cidade, né? No sentido do Walter Benjamin, até, que diz em relação ao Baudelaire, de experimentar a cidade, isso, exatamente. Você fez exatamente isso, e com certeza já é uma dica para nossos ouvintes, né, que querem estudar fora. Essa é a dica que você deixa, então? Não, um outro detalhe, né, não, com certeza, mas isso é uma dica mesmo, quem tiver oportunidade, né, e cavem essa oportunidade, eu digo para o pessoal que estiver ouvindo esse podcast, cavem essa oportunidade, porque é interessante sim estudar fora. Eu não acho fundamental, não significa ser fundamental estudar fora, mas é uma experiência e tanto. Que se tiver oportunidade, eu conseguir cavar essa oportunidade, vale muito a pena. Agora, assim, você tinha comentado no meu cotidiano, lá tem um detalhe que eu gostaria de deixar registrado. Sim. O que me chamou muita atenção foi o alojamento estudantil. Muito diferente do que a gente está acostumado com o alojamento estudantil no Brasil.
Esse foi um detalhe interessante. Ele era administrado não necessariamente por terceiros, não era terceirizado, mas era um setor da universidade à parte que administrava o alojamento. E dentro do alojamento eu tinha telefone no quarto, eu tinha roupa de cama trocada uma vez por semana, tinha faxineira que passava lá dentro, tinha ambiente para estudar, não tinha cozinha, a gente tinha a mensa, que se chamava mensa, o refeitório, embaixo dos alojamentos. E me chamou muito a atenção toda aquela estrutura habitacional para estudante e o quanto essa estrutura realmente contribuía para a vivência daqueles jovens que estavam ali, contribuía para o estudo, contribuía para viver a cidade de um certo modo, né? Então, assim, a moradia ali me chamou a atenção. Eu lembro que, na época, quando eu voltei para Assis, até participei, na época, de algumas reuniões da moradia de Assis, justamente para tentar trazer a experiência de algo que às vezes a gente não sabia nem o que pedir para moradia. Fica, às vezes, aquela coisa assim, pô, a gente tem que pedir para consertar a janela. Não, a gente tem que ir além da janela, pessoal. A gente precisa de espaço, a gente precisa ter qualidade de alojamento e outras coisas. Esse foi um detalhe que me chamou muito a atenção na época. Muito bom. As experiências brasileira e italiana, a respeito, assim, de carga horária, né? Uma vez eu conversei com um cara que tinha estudado na Sorbonne, né, um francês e tal, e em relação à carga horária, né, era bem uma carga horária tranquila, assim, de seguir, né, bem longe daquela ideia de, que os caras estudam o dia inteiro, né, de, assim, só pessoas superdotadas que estudam lá. E não, eu vi que eles tinham uma rotina, né, de leitura em casa, enfim, mas as disciplinas eram bem parecidas com o que a gente fazia no Brasil, em termos de carga horária. Mas queria saber na Itália, como que era a estrutura da aula, esses 2 cursos que você fez? Quantas horas de aula? Você se sentia, como você se relacionava com esses outros amigos? Também em relação à dinâmica de trabalho ali mesmo do professor dentro da sala de aula, né? Tinha seminário, aquele monte de seminário igual tinha aqui no Brasil, tinha trabalho escrito, como que era essa dinâmica? A dinâmica acadêmica na Itália é muito diferente da brasileira, muito diferente, realmente diferente. Quanto à questão da carga horária, é muito parecido. Ela funciona por sistema de créditos também, né? Que você tem que dar uma quantidade de créditos, eu não vou lembrar os números hoje, mas você tem que dar uma quantidade de créditos dentro daquele período. A graduação na Itália, ela dura 3 anos, se chama triennale, e depois você faz mais 2 anos de especialística. Aí você faz uma espécie de dissertação de mestrado. É bem próximo do nosso formato de mestrado, porque duram 2 anos e você trabalha um tema específico. E você termina com uma dissertação também. Inclusive, o Brasil valida a especialística como mestrado, né? Então, dentro dessa estrutura, o que acontecia ali? Como é que funcionava? Os cursos de humanas, letras e artes, eles não têm mais frequência obrigatória. Eles já não tinham na época, né? E pelo que se eu não me engano, aqui eu posso estar falando uma bobagem, mas eu acho que isso já era uma tradição italiana de pelo menos uns 30 ou 20 anos antes. Eu fui para lá em 2008, né, para deixar registrado quando eu fui. E lá a frequência, como eles... Porque tem outra coisa, né? Na Itália não tem curso de graduação noturno, não tem um curso para trabalhador lá. Isso também é um detalhe importante, né, da gente dizer. A gente não tem um curso de graduação noturno que um trabalhador possa frequentar. É estudante em tempo integral. E a universidade de lá, você tem umas faixas, segundo a renda, que você paga a universidade, não são valores altíssimos, mas lá você paga alguns valores, e dependendo da renda, você começa a ter alguns benefícios e pode chegar a ter a moradia, além da moradia, ter até uma bolsa, né? Então, tem todas essas fases
de acordo com como você se apresenta para a universidade. Então, quem está na graduação, quem está estudando lá, basicamente está com o tempo integral disponível para a universidade. Né? E a frequência não é obrigatória, isso na época me chamou a atenção. O fato de não ter frequência obrigatória funcionava assim, o aluno só tinha que ir lá e fazer o exame lá é oral, a prova é oral, é você na frente do professor, uns de 15 a 20 minutos, e a prova é baseada, não tem um tema a prova, pelo menos as disciplinas que eu fiz e as dos colegas que eu acompanhava. Você tinha que ler e praticamente quase decorar os livros que estavam no programa daquele professor. E muitas vezes as perguntas eram exatamente assim, verificação de leitura, quase no nível página tal, o que o autor fala sobre X coisa. Tinham exames nesse nível. E eu lembro que até quando eu fui fazer o meu exame, eu cheguei para a professora e falei assim, professora, eu li todos os livros do programa, mas eu não consigo me lembrar de detalhes. Aí a professora ainda na época falou, não, vamos fazer melhor, vamos falando, eu vou perguntando, você vai respondendo conforme você se sentir melhor. Então, essa é uma das diferenças gritantes. Aula não presencial, frequência não obrigatória, e você só precisa ler os livros que estão na bibliografia do curso. Isso para quê? Eles fizeram isso para conseguir dar vaga para a universidade para todo mundo. No caso de letras, história, praticamente você faz a sua inscrição e começa a universidade. Então, você não tem a questão da vaga. E também tem um fato, se todos os alunos decidirem ir para a aula, não tem lugar para todo mundo. Não tem mesmo, não tem lugar para todo mundo. E funciona assim, dentro da sala de aula, a dinâmica é diferente da nossa. Eles lá é muito mais parecido com uma palestra. Eles estão mais habituados com o professor que fala e o aluno que escuta. As aulas geralmente eram assim. O professor pegava um dos livros que estavam na bibliografia, destrinchava o livro, falava o que queria falar, depois geralmente ele abria um pequeno espaço no final da aula para as pessoas participarem, geralmente tinha uma ou duas intervenções ali e a aula acabava por ali. O seminário, esse tipo de trabalho, eu não cheguei a fazer nenhum e nem ver os colegas fazendo. O que eu via era o exame final da disciplina. Esse era o momento crucial ali, o momento de tensão, assim, e era realmente um momento de tensão. Aí era coletivo, então, esse exame final era todo mundo assistindo. Tinha alguns que era todo mundo assistindo e outros não, mas geralmente era aberto. Então você poderia assistir. Até então eu estava imaginando aqui um curso do Milton, né? A estrutura, assim, até porque ele formou na Bélgica também, né? Então deve ter essa tendência mais old school aí. Realmente era parecido com a ideia do Milton na época da graduação, sim. Tinha um pouco aquele formato. Só não tinha plateia, né? No caso do Milton, a plateia ficava na janela lá fora, espiando as aulas do Milton, a prova oral, né? No caso. Então, Léo, eu queria fazer uma outra pergunta agora, com relação a, digamos, a cultura histórica, né? Não é novidade para ninguém, a Itália talvez seja um dos países que mais tem patrimônio tombado do mundo, né? E ao contrário, por exemplo, da França, que você tem uma capital que é muito destacada em relação às outras cidades, né? Você tem uma diferença gritante entre Paris e o resto das outras cidades. A Itália é muito dividido, né? Tanto que você vai comprar uma passagem para a Itália, você não sabe se vai para Florença, para Milão, para Roma. Você fica uma dúvida tremenda, né? Mas eu queria saber como você sente essa diferença do comportamento, né? Você que passou e que viveu fora da universidade, esse comportamento do italiano comum, aquela gente simples, né? O não especialista em história, a relação que eles têm com a história e a diferença que você sente aqui no Brasil, por exemplo, que a gente chamaria de cultura histórica, assim, no geral, né? Do italiano médio
e essa diferença em relação ao Brasil? Na verdade, para o italiano médio, Felipe, é muito parecido com o brasileiro médio. Assim, não tem uma grande diferença nesse sentido. A grande diferença é que eles estão imersos dentro desse muitas vezes desse mundo, né? E aí, até em alguns momentos, o que eu percebia lá, muitas vezes essa imersão na história, em alguns momentos, até atrapalhava um pouco, dava aquela sensação de a gente está sempre parado com essa história, né? Tinham casos que vinham à tona, como, por exemplo, o metrô de Roma, que nunca ficou pronto, porque a cada meio metro eles encontram um sítio arqueológico, né? Ou seja, você tem toda essa preservação do patrimônio histórico, ao mesmo tempo que a Itália vive desse turismo, né? Então também ela é uma preservação muito ligada à questão do turismo, ou seja, também a questão da entrada de divisas dentro da Itália, né? Ou seja, ela não é só uma preservação do ponto de vista do valor histórico intrínseco, né? Ela é também fonte de renda. Então, a coisa não só tem que ser preservada, como ela tem que ser apresentada. Né? Então, também existe a questão da seleção, do que vai ser apresentado, do que não vai, do que muitas vezes é destruído ou não, e assim por diante. Né? Agora, tem um outro detalhe, Felipe, importante. No geral, a escolaridade do italiano é melhor do que a do brasileiro. Isso, pelo menos eu senti isso. O italiano, no geral, lê um pouco mais do que os brasileiros. Eles também têm os problemas deles em relação a público leitor, formação de público leitor, sem dúvida nenhuma. Eles não se livraram dessa questão, mas eu percebo que a formação deles é um pouco melhor nesse sentido. Ou não sei se foi com as pessoas com que eu me relacionei. Também me relacionei com muito italiano médio que não era universitário, não acadêmico, trabalhador, operário, assim por diante. E esse pessoal tinha um domínio de certos conteúdos que me chamava atenção, né? Pelo menos ali sabia falar um pouco de Dante Alighieri, sabia falar um pouco de Italo Calvino, já tinha lido pelo menos um livro do Italo Calvino, conhecia até Paulo Coelho, já tinha lido alguma coisa de Paulo Coelho. O Paulo Coelho surge aqui só para dizer assim, é um leitor, né? Então eu estava falando com um leitor, um operário leitor, né? E isso acaba fazendo um pouco a diferença nesse sentido, imagino eu, né? Não sei se eu fui ao contento do calibre da pergunta. Não, sim, mas é justamente isso, porque a gente também tem uma tendência a fetichizar, achar que o europeu ele preserva mais o patrimônio, não sei o quê, ele é mais instruído e tal, e, de certa forma, tem as suas verdades, né, tem os seus fundamentos, mas nem sempre aquela Brastemp, né? Às vezes a diferença também é menor do que a gente costuma supor. Não é assim. Agora, não é aquela diferença gritante, né? Não, Felipe, não é mesmo. Por exemplo, pelo que você me descreve, né, se a gente fosse comparar, por exemplo, o caso da Itália com o da Argentina, a gente já não veria tanta discrepância, né? Que o Brasil também é um caso, no caso da leitura, né? É um caso discrepante para negativo, né? Pro lado ruim, né? Se a gente compara com a Argentina já estaria dentro desse padrão, digamos, europeu aí, vai. Eu vou falar de europeu aqui, mas outros países pobres também têm esse grau de instrução, né? Sim, tem esse grau de literária, de cultivar essa coisa, né? A gente tem dificuldade, né, Felipe, Moisés, de formar o nosso público leitor, né? A gente tem essa dificuldade, né? É claro que, lembrando historicamente, até a história da escola no Brasil também é muito recente, né? Eu acho, né? Isso é uma opinião mesmo, assim, é uma simples opinião, mas pegando lá o meu exemplo de 13 anos, um criança de 13 anos e ser obrigado a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? E lógico que tem o seu valor inquestionável, né? Machado de Assis do
se não o maior, um dos 3 maiores da língua portuguesa, né, do Brasil. Mas a forma como que é trabalhada é feita para causar repulsa mesmo nos jovens, né? Sim. Então, é uma coisa muito jogada. Mas eu queria agora uma comparação, Léo, até por ignorância minha, né? Perúdia não é uma daquelas cidades mais famosas da Itália, né? Todo mundo já ouviu falar, mas não está ali no top 5, digamos assim, né? Das mais conhecidas, né? Não é Florença, não. Nem no top 10. Nem no top 10, né? Mas eu queria que você comparasse, então, a experiência de Perúdia, né? Que eu, no caso, tenho poucas informações, com relação a Assis também, que já que a gente trata de um podcast de um público amplo e vasto, né? Espalhado pelo Brasil, muita gente também não conhece Assis, né? E essa experiência universitária de Assis. Eu queria que você fizesse esse comparativo. Eu vou começar fazendo essa comparação falando assim, rapidamente, de Campinas, onde eu nasci. Campinas é uma mega cidade, cada vez maior, crescendo desenfreadamente, e muito difícil a questão do se locomover em Campinas, porque Campinas cresceu muito, mas não teve os mesmos acessos que São Paulo acaba tendo, por mais que também seja caótica como cidade grande, mas em São Paulo você tem um metrô que, pelo menos em alguns pontos, você chega com muita velocidade. Minimamente bem, vou dizer assim. Campinas era caótico nesse sentido, né? Ou seja, ela não tinha muito recurso, não tem até hoje, o transporte coletivo urbano dentro da cidade, ou seja, era uma cidade que eu sentia que ela não abria. Eu não tinha acesso à cidade, eu não tinha acesso a Campinas. Eu sentia essa dificuldade em relação aos lugares. Quando eu fui para Assis, a minha experiência nesse sentido mudou. Por viver numa cidade menor, bem menor do que Campinas, onde eu conseguia me locomover dentro dela, né? Ou seja, eu estou falando de espaço, porque isso vai ser importante para falar de Perúdia. Então, eu me locomovia muito bem dentro dela, ou a pé, ou de bicicleta, que era o que eu tinha acesso na época, mas sem grandes problemas. Então, a sensação que eu tinha era de acesso à cidade, acesso aos lugares. Eu ia e vinha sem nenhum problema. Se faltasse a bicicleta, a pé, não tinha nenhum problema. Precisasse ir no centro, tirar dinheiro, em algum lugar, no supermercado, não era um grande problema. Perúdia, eu vivi uma realidade um pouco parecida. Perúdia é uma cidade muito pequena. Perúdia hoje deve contar com 110 mil habitantes. Felipe, eu não sei, mas Assis é por aí também, não é? 100 mil. É por aí. Ela, em termos de habitantes, ela é muito parecida com... Só que Perúdia está um pouco mais espalhada. Porque ela tem o centro histórico, que é em cima de uma colina, né, bem fechado em cima, e depois ela desce, e aí a cidade mesmo, onde tem indústria, comércio, é mais na parte baixa, mais na planície. Então ela acaba sendo extensão territorial um pouquinho maior. Mas o que me chamou a atenção de Perúdia nesse comparativo era o fato de estudar e morar no centro histórico. Então, assim, pelo menos naquele miolo, e tinha tudo ali, então me dava muito essa sensação de acesso aos lugares, né? De você poder chegar, você conseguir chegar ao momento que você quiser, rapidamente, sem grandes problemas, né? E a parte que eu falei quando eu comecei esse podcast aqui, a entrevista, a beleza, né? Perúdia, quem quiser, pesquise um pouco. É uma cidade universitária, historicamente uma cidade universitária, mas também uma cidade, o centro dela é patrimônio histórico, e ela tem uma série de atrativos turísticos que muitas vezes não aparece realmente, Felipe, como você falou, como uma das opções de turismo para os brasileiros. No geral, aparece sempre o clássico: Veneza, Florença, Roma, Milão. E eu acho que, na verdade, agora uma dica aí para o pessoal que possa vir se interessar ou que consiga ir para a Itália,
as experiências nas cidades pequenas e menos turísticas nesse sentido é muito interessante. É uma experiência muito válida. Ver um italiano praticamente no seu contexto, ali, viver naquele... conhecer cidades menores. E Perúdia, ela está no meio termo, porque como ela tem um centro histórico muito famoso, ela tem um centro histórico muito grande, um centro histórico medieval muito grande, ela é, sim, uma cidade turística. Mas, para nós, pelo menos nos folhetos que chegam na nossa mão aqui, não é uma das primeiras opções. Não está, acho que nem no top 10, Felipe. Como você tinha... Eu lembro aproveitando a oportunidade aqui, Você chegou aí para Assis, Leonardo, lá perto de Perúdia? Chegou a visitar Assis? Porque eu vi aqui, abrir o mapa, que é do lado, né? Assis é do lado, não, é muito... você vê, da colina de Perúdia, você vê Assis. Né? E aí até tem uma anedota que o pessoal de Perúdia conta, porque em Perúdia você tem os dominicanos, né, como os frades dominicanos. E em Assis você tem os franciscanos. E durante muito tempo houve uma rivalidade entre essas duas fraternidades, né, durante muito tempo. Quase tudo que a gente fala da Itália geralmente é durante muito tempo. Né? Até a universidade que eu estudei lá estava completando 700 anos. E aí dava para ver Assis, e até tinha anedota que o pessoal falava que os franciscanos tinham comprado a luz do sol, porque Perúdia sempre tinha neblina, e Assis estava sempre iluminada com o sol, né? Na colina, assim dava para ver. Mas é bem do lado mesmo, Moisés. Bem do lado, conhecer, achei bastante interessante. Você foi falando, aí eu abri o mapa, vi Assis, né, que você fala? Eu vi do lado de Perúdia, aproveitei a referência, né, já que você morou em Assis, estudou em Assis no Brasil, chegou lá na Itália e visitou Assis também. Só que Assis não é por causa do franciscano, né? Não é por causa do São Francisco, né, Felipe? O São Francisco virou padroeiro, mas vem pelo nome do capitão lá, né, anterior, o sobrenome dele, e depois sim adotaram como padroeiro para dar uma unificada aí. Tiveram essa sacada, né? Mas eu lembro, Léo, logo que você voltou, né? Tava até comentando com o Moisés, quando a gente estava preparando a pauta, que depois você fez estágio comigo, né? Você acabou fazendo esse ano na Itália e nossa turma acabou formando antes de você, né? Mas com certeza você não perdeu esse ano, você ganhou uma década. Não perdi, eu ganhei uma década. Com certeza absoluta. Mas eu lembro que quando você voltou, você falou, se você quer conhecer o país, você tem que ir para o interior. Não adianta você achar que foi para São Paulo e conhecer o Brasil, que você foi para Paris e conheceu a França. Porque a capital passa uma ideia, às vezes, muito, né, não vou dizer equivocada, ela também é uma experiência legítima, né? Mas ela não é uma experiência que vale para o país todo, né? É muito diferente, né? A vida na capital é sempre muito diferente. E como você coloca essas cidadezinhas, né? Aquelas ruas na Itália, rua de 1 metro, 1,5 metro, você passa, né? Às vezes você tem que, se você quer ter um carro, você tem que deixar o carro 500, 600, 700 metros, às vezes, da casa de vocês. É uma outra lógica, né? De espacialidade, de urbanidade, bem diferente, né? E diferente das grandes cidades também. Mas eu lembro dessa frase como se fosse hoje, você me contando isso aí no Extensão. Não, mas eu concordo com ela até hoje, Felipe. Só que hoje eu acrescentaria algo, né? Quer conhecer um país, também conheça a língua desse país. Sim. Ali também, ou seja, quase como se a gente fosse tratar como espaços, né? O espaço físico e depois o espaço da língua, né? Ou seja, possibilidades de acesso, na verdade, né? Não dá para a gente aprender todas as línguas dos lugares que a gente gostaria de visitar, mas é sempre um espaço de acesso, é um novo espaço de acesso, né? É acessar coisas diferentes. Vamos ao bloco 3. E Moisés destaca aí o que tem disponível gratuitamente para download no site Escola História. Então, Felipe, nós temos o livro Oriente Médio e Palestina, pesquisados a partir do Brasil. O livro foi organizado por Fábio Bacila
E Ashahan Sadiq, recém-lançado, traz a contribuição de uma dezena de pesquisadores de diferentes áreas e instituições do país. Política, gênero, terrorismo e livro didático são alguns dos temas abordados. Nesse terceiro bloco, então, eu vou colocar uma reflexão histórica, né, que é importante até, nossa área, né, trazendo uma reflexão para o período colonial, passando pelo Império e República. Tem alguns autores que discutem a questão da formação intelectual da elite brasileira e coloca-se assim: a elite do Brasil colônia tinha entre as décadas de 1870 e 1820 o número de 720 graduados, em sua maioria formados em Coimbra. Em contraste com essa realidade, só da Universidade do México, para o mesmo período, saíram 7.850 bacharéis e 473 doutores, ou seja, 10 vezes mais. Ao longo do século XIX, no tempo da formação do Estado Nacional Brasileiro, observa-se que quase toda a elite possuía estudos superiores, o que acontecia com pouca gente fora dela. A elite era uma ilha de letrados no mar de analfabetos. Já com a República, a Constituição Republicana ela vai excluir os analfabetos da participação política. E, ao mesmo tempo, ela retirava a obrigação do Estado, do governo, de fornecer instrução primária. Exigia à cidadania política uma qualidade que só o direito à educação poderia fornecer. Ou seja, como a gente já discutiu um pouquinho, como o Leonardo já falou, o acesso ao ensino superior, historicamente, ele é restrito no Brasil, não é? Qual que é a sua opinião em relação a isso, Leonardo? Sim, eu concordo, ele é restrito, né? Até pelos dados que você acabou de passar, Moisés. Mas eu vou além, eu vou acrescentar um detalhe aqui, né? Como eu tenho trabalhado muito com a área de letras, e a gente está falando de experiência no exterior, que aí, ou seja, no final das contas, é a linha que vai alinhavar toda essa nossa discussão, não só o acesso ao ensino superior, mas o acesso à educação formal, de modo geral. Em que sentido? O que mais me chama atenção hoje, ultimamente, que anda sendo uma das minhas preocupações do ponto de vista acadêmico, né, daquilo que eu tenho pensado ultimamente, é em relação ao nosso acesso à língua estrangeira. Porque é a língua estrangeira que abre a nossa possibilidade, não só de experiência no exterior, mas é quem abre a nossa possibilidade de abertura para o mundo. É inevitável. E eu não estou falando só de inglês, estou falando de todas as línguas conhecidas. Eu não preciso ter no Brasil só um grupo, ou o Brasil inteiro, que fale apenas inglês e espanhol. Eu posso ter cidadãos que falem de sânscrito, a grego antigo, e são pessoas importantes para uma ideia de país moderno, que se abre para o resto do planeta. E nos últimos anos, a gente tem, assim, não que a gente já tenha avançado alguma vez, mas a gente tá voltando nesse sentido, principalmente em relação ao acesso à língua estrangeira. Sempre com decretos, mas eu não queria falar desses decretos. Eu queria falar daqui do problema real que a gente tem, da dificuldade real, que é muito parecida com o modo como a gente ensina literatura, como o Felipe tinha comentado antes, em relação, usando o Machado de Assis como exemplo, quase que a gente também cria repulsa pela língua estrangeira dentro da escola. Eu tenho que fazer aquele inglês forçado, e se a gente pensar, Moisés, olha, é aquela coisa que ninguém coloca na ponta do lápis. A quantidade de horas que um estudante brasileiro, durante os 13 anos de ensino fundamental e médio, são 13 anos, né, pessoal? Corrijam eu se estiver errado. Se juntar, assim, 9, né, mais 3, 12. São 12 anos. Esses 12 anos que o aluno tem contato com o inglês ou com o espanhol, a carga horária é muito grande. E os nossos alunos não saem nem falando, nem entendendo espanhol, nem falando e nem entendendo inglês.
Isso vai somando depois para o acesso à universidade, para o acesso a uma educação de qualidade, para o acesso ao mundo. Porque muda muito, né? Se você chega na universidade sabendo uma língua estrangeira, mesmo que não seja o inglês, que é a mais difundida hoje, né? Mas digamos que fosse o espanhol, só de saber o espanhol, que é uma língua bastante acessível para nós que já falamos o português, né? Te abre um mundo de possibilidades, né? São mais de 20 países que têm o espanhol como língua oficial. Deve dar perto de 1 bilhão de pessoas que falam espanhol, né? Que tem o espanhol como primeira ou como segunda língua, né? Por exemplo, o sul da França, muita gente fala espanhol, na Itália também, né? É uma língua que abre muitas portas, né? Mas que poderia ser muito mais fácil para a gente difundir ela na escola, até pela questão da nossa vizinhança também. Claro. E mesmo assim, ela é bem mal trabalhada, né? Ela também é mal trabalhada, mal difundida aqui. Então, a gente tem esse problema que a minha hipótese é essa questão do gigantismo geográfico do Brasil, né? Você está tão distante dos vizinhos, né? Porque é raro o brasileiro que mora em fronteira. Sim. Né? Porque a nossa colonização começou pelo litoral. Então, nas fronteiras terrestres, a gente tem muito pouca gente. E então, você tem muito pouco contato, né? Diferente da situação da Europa, né? O cara que mora na Suíça, ele está já cercado por 3 línguas. Ele já nasce com 3 línguas oficiais. Sim. Qualquer 2, 3 horas de carro, ele está em um país que fala outra língua ainda, né? Eu concordo, Felipe, mas eu acho que também passa não só pela questão geográfica, né, ou seja, pela questão territorial, mas com algumas escolhas do Brasil, né? Me estranha, muitas vezes, pensar nesse Brasil gigante e a gente fala todo mundo a mesma língua. Ou seja, o percurso que a gente decidiu foi praticamente um percurso de isolamento nesse sentido. Não sei se vocês concordam comigo ou não, mas a sensação que eu tenho é essa. E a sensação que eu tenho na escola, quando eu trabalho dando aula, né, de história, é que as disciplinas de língua, elas são aceitas, tanto por colegas, professores, que são sempre bons, não é essa questão, aqui não é a questão o colega, o professor, mas aquela disciplina, para a sociedade de modo geral, ela é considerada como se fosse as brincadeiras de criança, o tal do café com leite. É a disciplina que não vale, é a disciplina que o aluno não reprova, é a disciplina que não funciona. Eu já vi colegas em reunião de pais deixando claro para os pais que os filhos não iam aprender língua estrangeira na escola. Nós teremos que, em algum momento, discutir isso seriamente no Brasil. Inclusive, né, mesmo no caso das escolas particulares, né, tem algumas que cobram já horrores de mensalidade, né? R$2.000, R$3.000, e os pais já até se acostumaram com a ideia de pagar a mensalidade altíssima e ainda pagar um curso de inglês extra. Paga um curso de inglês à parte. A gente não conseguiu pensar que o aluno, durante 12 anos, com 2 horas por semana de língua, ele tem que sair sabendo alguma coisa. E isso tem que ser cobrado em algum momento. Em algum momento a gente vai ter que repensar essa nossa... A parte as outras disciplinas, que aqui não é tanto a questão, como a gente está falando de acesso ao exterior, de acesso, de possibilidades de estudar, não só no Brasil, mas como também no exterior, essa é uma discussão que tem que vir à tona. Questão da língua estrangeira no Brasil. Talvez seja a nossa história linguística, que foi muito violenta, né? Que é o único modo de você ter uma... A gente não tem... Nós temos imigrantes alemães, imigrantes poloneses, e a gente tem pequenos núcleos, às vezes, que sobrou a língua. Mas se você pega a cidade de São Paulo, ninguém mais fala italiano por conta da imigração. E as línguas também indígenas, africanas, foram dizimadas também, né? A parte essas foram e são até hoje, Felipe, sem dúvida nenhuma. Né? Ou seja, línguas que dão para nós nomes de coisas que a gente jamais poderia compreender.
Essa é uma das distâncias do nosso português de Portugal, né? Essa herança indígena e africana. Ô, Léo, eu queria saber agora mais a respeito dos seus temas de pesquisa. O que você poderia dizer para a gente, apresentar esse escritor que é o Beppe Fenólio, que foi alvo de seus estudos? Conta um pouco dele para a gente. Com prazer. Beppe Fenólio, ele foi um partidiano. Ele foi um resistente civil que depois da Segunda Guerra, ele tinha essa coisa de que ele queria ser um escritor, gostava de escrever e queria ser um escritor, né? Um cara muito primoroso na escrita, mas também muito exigente consigo mesmo, então tinha muita dificuldade em relação à publicação. E um detalhe interessante dele é que ele dominava o inglês, pelo menos o escrito e ler e escrever, porque tiveram muitos italianos na época que eram tradutores, que como eles não tinham contato com a língua falada, eles dominavam línguas estrangeiras, mas só o escrito e o lido. É curioso isso também. E o Fenólio provavelmente era um caso parecido. E ele escrevia muito bem inglês. E ele até dizia, na época, nas cartas que ele acabou deixando, que todos os romances que ele escreveu primeiro em inglês, depois ele traduziu para o italiano. Isso teria gerado uma nova forma de linguagem. Porque, segundo ele, Felipe, após a resistência contra o nazifascismo, e ali no caso mais especificamente contra o fascismo, para ele o fascismo também estava dentro da linguagem. Então, ele dizia que o modo dele manter a resistência dele era subvertendo a própria linguagem, ou seja, ele passava pelo inglês para depois chegar ao italiano. E isso, segundo ele, geraria um texto que escapava daquela linguagem fascista. Não foi esse detalhe que eu estudei na minha pesquisa, porque eu estudei mais especificamente como que o Beppe Fenólio construiu os seus personagens partidianos, né? Porque ele escreveu praticamente só sobre a resistência. Então ele criou romances onde o pano de fundo era a resistência. E aí o que me chamou a atenção era como ele construía os partidianos, porque os partidianos é um detalhe interessante na Itália, né? A Itália também tem vivido um momento de polaridade política, né? Como um amigo meu italiano disse, o eterno derby da Itália, ou seja, o cara ou é de esquerda ou é de direita. E aí os resistentes entram nessa discussão. Então, no geral, o partidiano ele seria um herói nacional, ou assim se tentou construir. A partir do momento que você tenta construir um herói nacional, ou seja, uma figura, que não existia a figura de um único partidiano, porque tivemos vários partidianos, mas eu tentar condensar numa única figura todas as qualidades éticas e morais de todo mundo que foi resistente, de todo mundo que foi partidiano, gera uma série de problemas. E a literatura da resistência, mais engajada, ou seja, acabava tentando dar esse valor ético-moral, ou seja, construía um partidiano herói, um partidiano com valor ético-moral primoroso. O Fenólio, ele fugiu disso, e foi muito interessante. Aí, na escrita dele, ele constrói um partidiano que é um partidiano, ou seja, é um cara que pode ser um criminoso, é um cara que tem problemas, não é um intelectual, geralmente ele é um trabalhador rural, ou ele é um cara que encontrou na resistência um modo de ser e de viver, que depois também não conseguiu se adaptar àquela sociedade depois da guerra. O Fenólio tem um conto que assimilham, aparece um pouco com a história, não sei se vocês conhecem a história do Rambo, né? O Rambo nasce como um livro literário antes do filme com o Sylvester Stallone. E conta a história, na verdade, é muito simples a história do Rambo. Ela conta a história de um ex-soldado que volta para a sociedade, mas não consegue mais se adaptar àquela sociedade. O Fenólio tem um conto muito parecido. Chama Ettore va al lavoro, Ettore vai trabalhar. E conta a história desse ex-partidiano que
de repente tem que ir trabalhar dentro de uma fábrica de chocolate e não consegue se adaptar, não consegue mais se adaptar. Fazia a vida de guerrilheiro e depois não dá certo, aquela vida de cidadão pacato, que acorda cedo e eu estudei a relação entre a construção do herói partidiano com o personagem partidiano do Beppe Fenoli. E hoje, Felipe, eu estudo a relação como que a Itália resolveu os problemas depois da Segunda Guerra, ou seja, a questão da anistia na Itália. É isso que eu tenho estudado no doutorado, sempre do ponto de vista literário, ou seja, como é que funcionou o processo de perdão no período pós-fascista. Como é que a Itália se reestruturou nesse sentido, né? O que ela fez depois do regime fascista para poder apaziguar, porque a guerra de resistência na Itália, ela é, antes de tudo, uma guerra civil. Né? São resistentes italianos combatendo os fascistas italianos. Resumidamente é isso, Felipe. Depois até dá para a gente abrir canal de colaboração, colocar alguma coisa lá no site de vocês. Sim, muito interessante. A gente tá recebendo contribuições, a gente quer isso mesmo. E tudo que você quiser mandar, esse espaço vai estar sempre aberto. E também futuramente, né? Está só começando esse projeto, o primeiro podcast, né? Estamos com um tema, então, que interessa mais pessoas, né? Mas depois a gente pensa também em voltar para essas discussões, talvez um pouco mais específicas, né? E, sem dúvida, é um tema bem interessante. E que também até agora virou na moda também, né, Léo? Entrou na moda aí, com Casa de Papel, Sim. Bella Ciao. Sim, então, os partidianos ganharam holofotes aí, né? Virou modinha. Ganharam. Apareceu na minha dissertação, eu já tinha. A minha dissertação aparece uma análise da música Bella Ciao. Mas não é a música que os partidianos cantavam. Não é. Moisés, vai mais uma? Eu fiquei curioso para saber do Leonardo em relação, na época, né, a imagem do Brasil na Itália, né? Quais as informações que você tinha do Brasil quando você viveu na Itália? A sensação que eu tive quando eu cheguei na Itália em relação ao Brasil, ela confirma aquela minha ideia o quanto o Brasil é grande, mas o quanto o Brasil é uma ilha no mundo. E eu acho que passa muito pela questão da língua estrangeira. As pessoas no mundo sabem muito pouco do Brasil. Muito pouco mesmo. É claro que existe o clássico: carnaval, futebol e samba. O que me chamou muito a atenção na Itália é que, por exemplo, pelo menos na época, com as pessoas que eu encontrava, que eu falava que eu era brasileiro, eles não acreditavam. Eles falavam assim: não, brasileiro, você, cara, branco, loiro, olho azul. Nossa, brasileiro, eu tanto quanto os outros brasileiros. E o pessoal sempre falava, como tem muito jogador, né, de futebol que sai do Brasil e joga na Itália, e geralmente o pessoal de ascendência negra, o pessoal negro, então para eles tem muito essa imagem, né, ou seja, não, brasileiro, negro, jogador de futebol, isso é o Brasil. E aí eu tentava sempre explicar para eles que não, para mim, eu como brasileiro, não consigo olhar a cara de alguém e dizer, esse cara provavelmente é daqui ou é dali. A gente não tem isso. Eu olho um japonês e para mim é um japonês brasileiro. Né? Ele não vem do exterior. Né? O negro, quando eu vejo o negro, ele não vem do exterior. Um brasileiro. Então, brasileiro não tem cara, né? Agora, para o exterior, não. Para a Itália, brasileiro tem cara. Brasileiro teria uma cara. Isso demonstra o quanto não sabem do Brasil lá fora. Não sabem muito pouco. Eu lembro de contar para muitos italianos que o Brasil tinha recebido uma quantidade de imigrantes enorme, de imigrantes italianos, pessoal que não fazia nem ideia disso, nem ideia de que o Brasil já teve uma grande relação com a Itália. E não só teve uma grande relação com a Itália,
como o Brasil teve uma relação cultural com a Itália até os anos 70. Um pessoal aí que tem um pouco mais de idade poderia lembrar, por exemplo, da Rita Pavone, que vinha cantar no Brasil, né? O Roberto Carlos, que cantou no Festival de Sanremo, venceu o Festival de Sanremo com uma música cantada em italiano. Ou seja, uma proximidade cultural muito grande, que a partir dos anos 70 a gente perdeu. Né? Isso seria uma coisa interessante de se estudar para o pessoal aí, para os futuros estudantes. Mas, Léo, em 1996, teve a novela Por Amor, né? Fagundes, lá em Veneza, Regina Duarte, nossa gloriosa ex-secretária de Cultura, e Laura Pausini aí, tocando, né, em todas as rádios e todo... Mas, enfim, foi só um comentário para descontrair. Sem dúvida. O famoso italiano macarrônico, o italiano macarrônico da Araci Balabanian. Eu fiz esse curso aí de italiano, né, com a Terra Nostra, fiz uma outra novela também, acho que todo brasileiro médio, né, que assistia as novelas da Globo, já fez um básico de italiano ali. Rei do Gado também, que tinha os Berdinazzi e os Mezenga. Agora, e aí, Moisés, para completar o que... Não, é lógico, é sempre difícil falar esse tipo de coisa, porque nunca é só isso, né? Mas o Brasil que se vende para a Itália do ponto de vista do turismo é a praia, carnaval e turismo sexual. O Brasil se vende assim lá fora. O Brasil se vende assim. Isso é um problema, né? Uma questão da atuação do governo também, né? De divulgar uma imagem mais ampla do Brasil, da realidade brasileira. Isso cabe ao Estado brasileiro também. Isso demonstra o nosso isolamento. Assim, o quanto é difícil. E, pessoal, não é só difícil de sair do Brasil, é difícil entrar também. Ilusão, que muitas vezes as pessoas falam, é o Brasil, terra de qualquer um entra. Não é, não. Não é mesmo. O Brasil controla muito as fronteiras, nesse sentido. Eu posso dizer, por ter me casado com uma italiana, e o quanto foi difícil o meu processo para que minha esposa pudesse viver regularmente no Brasil, e minha esposa jamais vai poder votar ou exercer cargo de governo. Olha. Ela tem que abdicar da cidadania italiana e naturalizar brasileira. É uma proteção uma proteção que a Itália não tem, por exemplo. A Itália, se você casar com um italiano ou com uma italiana, ou se você morar lá por mais de 5 anos regularmente, você conquista o seu direito político de viver naquele país. Né? Então, assim, sair do Brasil é difícil, entrar também. Vamos entrar para os blocos das dicas agora, Léo. Quero dicas. E uma rodada de dicas, hein? Uma rodada de dicas. Então, assim, digamos que quando a pandemia acabar e eu compro uma passagem para a Itália, Roma, Florença e Veneza, obviamente, já são figurinhas carimbadas ali, passagens obrigatórias. O que você recomendaria? Quarto lugar da Itália, que você acha mais interessante, que ninguém fala? Assim. Não, em quarto lugar eu colocaria Perugia. Mas, Felipe, eu vou dar umas dicas dessas, mas eu vou dar uma dica, ó, mais do que dica de lugar. Dica de como fazer um turismo na Itália. Dica que já funcionou para outros turistas, que valeu muito a pena. Até tive feedbacks dessas dicas. Se for conhecer Veneza, primeiro, Veneza é Veneza, vai ser sempre Veneza. Vai conhecer Veneza? Não comer nos restaurantes em Veneza. Vá para Veneza para ficar apenas uma manhã e uma tarde. Veja tudo que tem que ver e vá para outra cidade. Vá para uma cidade mais próxima, como, por exemplo, Verona.
se hospeda em Verona e vai conhecer Veneza. Leva o lanchinho na mochila, o vinho dentro da mochila e passeie por Veneza desse jeito. E depois volta para Verona ou para alguma outra cidade ali próxima. Bem, Verona também é outra cidade magnífica de se conhecer, não é caótica, fácil acesso, muito interessante. Verona tem um anfiteatro romano de dimensões menores do que o Coliseu, mas mais bem conservado do que o Coliseu. Ele dá uma ideia melhor do que era um anfiteatro romano. Depois, a questão de lugares. Não posso deixar de indicar o sul da Itália, a Sicília, Calábria, Puglia, todas essas regiões que muitas vezes ficam fora do planejamento, dos turistas, né? A Valentina apareceu aqui, quer dar um alô? Vem cá. Um salve para Valentina. Fala assim. Fala oi pro Felipe. Alô. Oi, Felipe. Tudo bem, Valentina? Você foi assunto também desse podcast. Apareci com a Cecília. Eu falei, opa. Aí... Só para os ouvintes saberem, porque minha esposa é siciliana, sim, nascida em Siracusa. Então, cidade de Arquimedes. Esse detalhe eu não sabia. Conheci a Valentina aqui em Assis, mas não lembrava que ela era da Sicília. A família do meu pai veio da Sicília também. Olha que interessante. Parte da Sicília, parte da Calábria. Mas eu não tenho muito registros, assim, né? Nunca fui muito atrás dessas coisas também. Claro. Mas é isso. E aí, então, o que fica sempre fora é o sul da Itália. O sul da Itália geralmente fica fora do roteiro turístico. Mas aí, devagar, ele começa a entrar. Nápoles está começando a entrar. Nápoles é uma cidade importantíssima. Moisés, você que estudou Dom Pedro II, Nápoles existia uma relação, uma troca de informações entre Nápoles e o Brasil intensa. Você confirma isso, Moisés? Agora eu não me recordo, mas eu só me recordo do Maradona jogando no Nápoles. Esse é um fator importante também. Mas o Maradona em Nápoles tem estátua dele lá, hein? O Careca também. Tem estátua do Maradona em Nápoles. Você falou do Pedro II, mas eu tô lembrando dos anúncios no doutorado que eu estudei, os anúncios de jornal, dos vapores, né? Então a parada do Brasil para a Itália era Nápoles. Sim. A porta de entrada dos brasileiros era Nápoles, na Itália. Sim, então, é isso mesmo, Felipe. Nápoles e Gênova. Outra cidade também muito interessante de se conhecer. Pelo fato de ser uma cidade portuária, né, ela tem características diferentes das outras. Apesar que Veneza também é portuária, né, mas Gênova é bastante diferente de Veneza. As outras dicas, Léo, que eu vou perguntar... Agora essas mais, digamos, literárias, né? Uma delas eu queria que você recomendasse. Aí não precisa ter a ver com a Itália, né? Não precisa ter com o que você quiser mesmo. Uma recomendação de qualquer coisa, né? Pode ser música, pode ser filme, série, livro, mas tem um detalhe, tem que ser grátis. Uma recomendação de alguma coisa grátis, que os nossos ouvintes possam acessar gratuitamente, que você se lembre aí de... Tutta la letteratura Liber, de literatura italiana, tá? Esse site. Não, é que eu preciso pensar para o público brasileiro. Vamos lá, Felipe. Que seja grátis, que esteja livre. Nossa, Felipe, agora você me pega assim... Todos têm um montão de filme italiano no YouTube, completo. Né? Os filmes da década de 50, de 60 e 70 estão no YouTube inteiros. Tá? Sim. Rádio, todas estão gratuitas. Felipe. Em que sentido? Pela Itália? Essa tá aí uma indicação que...
Você me pegou, cara. Me pegou de calça curta, como dizia. Indica 3 filmes, então, que a gente pesquisa e vê se tá Boa, aí já disponível. Nós demos na dúvida. E agora. nós demos uma dica no site lá, Léo, inclusive tá lá, do filme do o Menóquio, inspirado Sim. no livro do Ginsberg, né? Que tá no Menóquio. YouTube. Tá no YouTube legendado. Não, mas eu indico o filmes italianos, por exemplo. Mas qual é o assunto? Tem que ter um assunto Não, específico? o Felipe falou o que eu quiser, vale. Não precisa nem ser da Itália, não precisa nem ser. Bem, não, lembrei de um fantástico, maravilhoso, a gente não pode deixar de assistir, nós, historiadores, quem gosta de história, Brancaleone, do diretor Mario Monicelli. Esse é um filme que não pode faltar, é uma comédia que se passa na Idade Média. Esse filme não pode faltar nem na videoteca de ninguém, esse filme. E aí eu vou na sequência, o Mario Monicelli, também um diretor que dá para pesquisar por diretor, né? Ou seja, ver os filmes desse diretor vale a pena. Mario Monicelli. Manolmi, aqui a história. Depois, e mais recente, eu indico os filmes do Nanni Moretti. No Brasil fez muito sucesso um filme dele que é o Habemus Papa. Mas para além do Habemus Papa, né, outros filmes do Nanni Moretti. Então, a minha dica segue com, na literatura, Italo Calvino, já muito conhecido, mas eu ainda recomendo. Depois, Mario Monicelli como diretor, começando com Brancaleone da Norcia. Curioso, Felipe, se a gente tiver um tempinho para falar um pouco do Brancaleone. Brancaleone é interessante. Geralmente, nós usamos a Brancaleone muitas vezes nas aulas de Idade Média. Mas Brancaleone é também um retrato da Itália contemporânea. Esse que é o grande, que eu considero uma das genialidades do Mario Monicelli na direção dos seus filmes. E tem um filme que também tem, se eu não me engano, deve ter no YouTube, Felipe, que também eu usava para falar de Revolução Industrial. Tem um filme italiano também do Nanni Moretti que se chama I Compagni, Os Companheiros. Vocês devem ter assistido na graduação com o Paulo. Verdade. Eu não me lembro, não, mas. Então é sempre do Mario Monicelli. Mario Monicelli, Nanni Moretti, Italo Calvino. É diversão garantida para o final de semana e para a pandemia. Que eu gostei muito, Léo, e faz parte, aqui fica até a dica para os professores aqui, nossos ouvintes, né? Faz parte daquela caixa de DVDs que o Estado mandou para as escolas da rede estadual aqui de São Paulo. Né? O Cinema Vai à Escola, se não me engano, é o nome da caixa. Filme que chama Ladrão de Bicicleta. Com certeza. Cara, é um filme branco e preto, né? Acho que dos anos 60 ou 50. E, cara, o filme é demais, né? E você assiste o filme sem nem notar que ele é branco e preto e assim, de tão interessante que é o roteiro e tudo. É muito bem feito. Bem, você citou a obra máxima da expressão neorrealista italiana, né? Ou seja, não é à toa. O neorrealismo existe praticamente por causa de ladrões de bicicleta. E é um filme que deixa a gente desconcertado, né, Felipe? Cara, é demais, cara. Eu nunca tinha tido essa experiência com um filme branco e preto. Foi o primeiro filme branco e preto que eu realmente assisti sem... Parei de prestar atenção que era branco e preto. Entrei dentro da história. Sim. Porque as outras experiências sempre é aquela que você fica, nossa, você fica forçando para assistir. Mas ele não. Eu falei, aquele enredo te envolve mesmo e é muito... Faz bastante tempo que eu assisti, eu já nem lembro mais direito, mas...
Os companheiros do Mario Monicelli têm um detalhe interessante. Ele consegue... A história é triste. Uma característica do neorrealismo. A história é triste. Mas o Mario Monicelli consegue dar um caráter de comédia. Uma tristeza. É uma tristeza tão grande que ele consegue dar um caráter de comédia. Isso chama muita atenção. Praticamente em todos os filmes do Mario Monicelli. Esse é um dos detalhes, por exemplo, do Brancaleone. Brancaleone é uma história muito triste. É a dureza da vida sendo apresentada ali. E ela é apresentada comicamente. Um filme que eu gostei, eu acredito que seja italiano, é O Carteiro e o Poeta. Não sei se vocês assistiram, eu gostei muito desse filme. Carteiro e o Poeta. Eu até baixei ele aqui para assistir, mas não assisti ainda. Do Pablo Neruda. Eu não lembro quem que é o diretor, mas o ator principal, sem ser o Pablo Neruda, é o Carteiro, ele é um ator que morreu jovem, infelizmente, mas é um ator napolitano, se chama Troisi. Legal. Mário Troisi. O primeiro nome dele eu não vou lembrar agora. É Máximo, eu olhei aqui. Máximo Troisi. Obrigado, Moisés. Máximo Troisi. E o Máximo Troisi era ator de teatro. E é fantástico ver o que ele faz no teatro. Infelizmente, faleceu muito jovem. E tem outro detalhe, o Máximo Troisi dizia que ele não sabia interpretar falando em italiano, ele falava em dialeto napolitano. E, se eu não me engano, no Carteiro e o Poeta, ele é dublado em italiano. Olha, curioso. Porque a Itália, pela questão dos dialetos, ela dublava os filmes. Os filmes na Itália são dublados. Hoje não mais, né? Hoje coloca a legenda para o italiano. Mas os filmes sempre eram dublados. O filme italiano era dublado em italiano. Por conta do dialeto dos atores. Eu tô lembrando aqui, Léo, que, bom, de cara acho que já fica a dica, né, que dá pra gente daqui um tempo fazer só sobre cinema italiano. Nossa, dá. Não, a gente vai ter que separar por tema, por período, por diretor, não vai ter jeito. Eu assisti recentemente o Cinema Paradiso, gostei bastante também, e tô lembrando de um que é bem uma comédia, assim, pastelona, recente, né, mas eu assisti num avião, eu nem lembro, tava voltando de um voo desses muito longo e a única opção que tinha lá era assistir um filme em inglês sem legenda ou um italiano sem legenda. Eu fui lá num Troppo Napolitano, que é um filme bem infantil, assim, mas bem engraçado, brinca bastante com os clichês de Nápoles, assim. Eu acho que não tem nem versão brasileira e tal, é um filme bem assim, inglês. Acho que voltado no mercado italiano. Uma das coisas que eu quero indicar, viu, Felipe, que você comentou a respeito de uma indicação de algo que seja gratuito, que esteja disponível. O meu grupo de pesquisa tem um projeto que se chama Crises. São leituras de poemas ligados à crise da Covid-19. E eles estão sendo publicados, estão todos disponíveis no YouTube, são vídeos muito curtos, e se chama Projeto Crises. Depois a gente até consegue, eu passo o link para vocês, não sei como é que vocês vão fazer isso depois, aí vocês colocam lá no site, mas isso está disponível, né, isso é grátis, e os poemas são dublados e também são recitados em português, e aí também não tem só poemas. Recentemente a gente teve a oportunidade de entrevistar o Ginsburg, Carlo Ginsburg, historiador italiano, está disponível lá em três episódios a entrevista com o Ginsburg a respeito sempre da crise que a gente tem vivido em relação à Covid-19. No sentido muito amplo, tem uma questão também bastante filosófica por trás desse projeto, né? Ou seja, pensar a pandemia, né? Pensar o que estamos vivendo, o que é a pandemia, o que é o isolamento, o que é esse contato com essa interface gráfica, né? O que é esse... E tem saído vídeos bastante interessantes. O que é interessante é que são sempre poetas, historiadores, filósofos italianos, que estão dando entrevista diretamente para pesquisadores brasileiros. E isso está sendo publicado no YouTube. Bem interessante. Inclusive, depois
vou recorrer a você para fazer um checklist, né? Todas as referências que nós temos aqui, eu vou fazer uma lista e vai ser publicado no site e também no Instagram. E preferência já com links, né? A gente vai, for editando, eu vou anotando aqui, depois eu retomo se alguma dúvida, alguma coisa assim. Para finalizar, Léo, sim, eu ainda queria mais uma dica ainda, agora já é mais voltada para a sua pesquisa, né? Eu queria que você deixasse a recomendação de algum artigo que você tem escrito, algum trabalho de congresso, algum capítulo de livro, uma coisa mais curta, né? E também de acesso mais rápido, para aquele leitor que se interessou pelo seu trabalho possa acompanhar. Não, com certeza tem. Eu recentemente escrevi um artigo que eu publiquei na revista, chama Blog de Literatura Italiana Traduzida, e depois a gente passa o link, que eu comento um pouco sobre a música Bella Ciao, mas eu não falo só dela, porque na verdade eu pego um poeta italiano, um músico italiano, né, mais músico do que poeta, mas esses artistas polivalentes que sabem fazer tudo e quando faz muito bem, se chama Francesco Guccini. E o Guccini, perguntaram para ele se ele via relação entre o isolamento, o lockdown da Covid-19 em relação ao período de guerra na Itália, se ele conseguia ver relações nisso, né? E aí ele acaba destrinchando essa questão, ou seja, uma comparação que entra no meu campo de pesquisa, que é o fato de pensar o momento não só da Segunda Guerra Mundial, mas a guerra civil italiana, né, acontecendo em território italiano, e as pessoas, como diz o Guccini, ele diz assim, que não dá para comparar, porque numa você sai e você realmente pode ser morto por um tiro que você não sabe de onde vem. E aí ele vai nesse sentido, e eu faço uma análise dessa entrevista que ele dá, comparando esses dois períodos, né? Porque aconteceu na Itália a tentativa de comparar o período do lockdown que a Itália viveu, que foi muito mais intenso do que no Brasil, né? A Itália realmente você não podia sair de casa, né? E com o período da Guerra Civil, né? E aí esse poeta ele desconstrói essa possibilidade de comparação. E eu faço uma análise desse comentário que ele faz a respeito do lockdown na Itália, em comparação à Guerra Civil. E acho que é isso que eu tenho feito. E tá para sair uma entrevista minha que eu fiz, que também pode interessar o pessoal que está ouvindo a gente. Recentemente eu entrevistei o pesquisador que trabalha com as cartas dos condenados da Segunda Guerra Mundial. Trabalha no arquivo, seleção e análise linguística das cartas dos condenados à morte. Isso tem site, isso está disponível, o arquivo das cartas está disponível, né, sempre em italiano, e aí lá tem uma foto muitas vezes da última carta, e é uma pesquisa que chama bastante atenção, porque, primeiro por ser a última carta, a carta de um condenado, e muitas vezes por ver que essa carta aparece em lugares, ela é registrada sobre suportes inusitados, que muitas vezes a pessoa naquele momento que tinha para ele escrever. Inclusive lá aparece o caso de um condenado à morte que escreveu o nome e a data num pedaço de pão. Então, ou seja, eu tive a possibilidade de entrevistar um dos pesquisadores que trabalha com isso. Isso vai sair com legenda para o português. Né? A entrevista foi em italiano, vai sair com a legenda para o português, porque eu fiz a entrevista para o público brasileiro, para conhecer um pouco dessa história de como é que a Itália e a Europa organiza. Os arquivos são grandes de cartas de condenados à morte, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. Não é algo muito novo para a Europa. Né? Fica aí Moisés? Essa indicação. Tranquilo aqui de questões. Foi incrível a entrevista. Gostei muito. Eu me diverti. Eu vou me
Muito. Ó, eu também me diverti. Passaria aqui mais algumas horas conversando com vocês dois. Estou sentindo falta demais pelo menos das semanas de história para a gente voltar a nos encontrar, tomar uma cerveja e Com certeza. bater O um encontro ao papo. vivo é sempre importante. Com pressa, mas já de cara, queria agradecer demais, né, ao Léo que topou essa entrevista, né? Não é fácil você aceitar ser entrevistado por um programa ou qualquer coisa que não existe ainda, você não sabe a cara que vai ter, não sabe o tom que vai ser dado, né? Mas a gente agradece a confiança e agradeço demais, então, essa confiança depositada na gente, rendeu demais, né? Passamos do horário estipulado, eu tinha certeza que isso ia acontecer, mas enfim, agradeço demais ao Léo, agradeço também ao Moisés e agradeço também aos ouvintes que ficaram até aqui. Eu quero me despedir também. Moisés, Felipe, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer poder ter essa conversa com vocês. Espero que tenha sido útil, ou não necessariamente útil, mas que deleite os nossos ouvintes de algum modo, esses causos e essas dicas. E também me coloco à disposição, não só de vocês dois, claro, mas também dos ouvintes. Se alguém quiser entrar em contato, pergunta, conversar mais sobre o assunto, é sempre um prazer.